Boa tarde a todos. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre um tema importante, né, na gestão financeira e para a melhora do clima das nossas empresas. Eu sou Cristiana Lounge, sou diretora de relacionamento na ITSEG, e estão aqui comigo o Dr. Marcelo Álvares, psicólogo da Caliandra, especializado em saúde mental e dependência química, e o Dr. Danilo Nakandakari, nosso superintendente médico na área de gestão de saúde aqui da ITSEG. O Dr. Danilo é pediatra, imunologista, alergista. Então, o nosso foco hoje, né, é falar exatamente dessa situação, né, que a gente está vivenciando em relação a como o colaborador tem sido aí acometido, né, pelo sofrimento emocional e como é que a gente pode trabalhar juntos, né, para fazer esse acolhimento, né? Doutor Danilo, pensando um pouquinho assim, né, nos últimos anos, né, com esse aumento de casos dos transtornos mentais no Brasil e no mundo, como é que isso tem refletido nos nossos ambientes corporativos? Existe algum estudo de impactos de distúrbios comportamentais nas empresas? A gente tem como mensurar esse impacto? Bom, primeiramente, Cris, participantes, Marcelo, bom dia não, boa tarde, né? Agradecer aqui mais uma vez pelo convite, a possibilidade da gente estar discutindo esse tema que tem sido bem relevante nesses últimos tempos, né? Nos últimos anos a gente já via um crescimento acentuado em relação aos problemas de saúde mental, principalmente no ambiente corporativo, e com a pandemia isso ganhou uma escala ainda maior, né? E respondendo especificamente a tua pergunta, Cris, acho interessante aqui citar pelo menos 3 indicadores, né? O primeiro indicador no cenário geral, não só do ambiente corporativo, né? Então, o estudo da OMS apontou que 1 bilhão de pessoas eles sofrem de algum problema de saúde mental no mundo, né? Especificamente em relação à parte corporativa, a Fundação Dom Cabral, ela identificou que 74% dos profissionais brasileiros, eles apresentam ou apresentaram algum sintoma ou algum sinal de saúde, de problema de saúde mental durante a pandemia, né? E voltando um pouquinho até em relação a essas questões do impacto financeiro, né, do que isso pode acabar acometendo dentro das empresas, né, o reflexo disso dentro das empresas, a gente tem aí um outro estudo em relação a afastamentos e absenteísmo, né? Então, entre 2020 e 2021, houve um aumento, né, de afastamentos por saúde mental em torno de 33%, e falando em assistência, um aumento do custo com sessões de psicoterapia de 334% nesse período, né? Então, acho que são indicadores bastante relevantes que já dão um direcionamento desse problema atualmente. Hoje, né, pensando aqui nas lideranças, né, a gente reconhece, né, o que está acontecendo ali com o colaborador e como que a gente pode ajudá-lo, né? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês conversando um tema tão importante. Eu tenho certeza que vai ser uma troca muito rica. E em nome da Caliandra, Saúde Mental, a gente está muito feliz de ter essa oportunidade de poder trocar com vocês, né? No que diz respeito a como reconhecer e como a gente pode lidar com isso, é um assunto, a saúde mental é um assunto que está cada vez mais em voga, né? Já há alguns anos, no ambiente corporativo, ela tem tido uma atenção. Acho que a pandemia teve um boom, né? Como o Dr. Danilo trouxe, que fez com que a gente olhasse com mais atenção e mais carinho e mais cuidado, porque foi obrigatório. Posso garantir, como psicólogo clínico,
que aumentou muito a nossa demanda, né, de atendimento em empresas, em consultório particular, enfim, porque a pandemia foi um evento muito marcante, e ainda é, na saúde mental das pessoas. Já era um assunto muito importante, com a pandemia ele ganhou uma visibilidade e que cada vez mais a gente tem que cuidar, né? No que diz respeito como a gente pode reconhecer, né, lidar com isso dentro do ambiente corporativo, eu trago um ditado que é antigo, mas que é muito verdadeiro, né? O prevenir é sempre melhor do que remediar, tá? A prevenção ela sempre vai ser mais eficiente, mais barata. E quando eu digo em prevenção, eu gostaria de trazer assim a prevenção de um panorama amplo, não só no ambiente corporativo. A gente pode pensar ela no trabalho, na família, na escola, né? Agora, se a gente fosse pensar na forma prática disso, né, o que eu consideraria? Eu acho que toda pessoa ela tem 3 ferramentas disponíveis em algum grau para que ela possa lidar com essa situação, possa ajudar de alguma forma. Primeiro é a observação, né? Eu acho que todo mundo é capaz de observar mudanças de comportamento, mudanças de humor, né, dentro dos nossos colaboradores, dentro da nossa família, enfim, né, em ambientes diferentes. Por exemplo, isolamento, agressividade, se muitas vezes a pessoa está mais tolerante ou menos tolerante a algumas frustrações, né? Algo que tem aí um impacto econômico dentro das empresas, né? É a mudança na performance, as faltas, o presenteísmo, desmotivação, atrasos, dificuldade de tomar decisões e por aí vai, né? Então, assim, quando a gente tem um colaborador que a gente observa isso já merece aí um sinal de alerta, tá? Outro aspecto que eu comentei é a sensibilidade e empatia, né? E quando eu digo sensibilidade, assim, não é assim, ser uma pessoa emotiva, tá? Assim, ser uma pessoa sensível. E sim, assim, de você ter uma atenção flutuante e muitas vezes alguns detalhes subjetivos que a gente pode ter com os nossos colegas de trabalho, né? A pessoa está mais cabisbaixa, ela está um pouco mais, uma pessoa que era vaidosa, ela está um pouco mais desleixada, sabe? Ela está trazendo assuntos mais sérios, melancólicos, né? Então, assim, isso que eu digo de sensibilidade, assim, a nossa convivência, né? A gente convive muitas vezes mais no trabalho do que com a nossa família, a gente ter essa percepção de que algo não vai bem, né? Que algo está estranho, né? Então, assim, isso eu acho que merece também, assim, levantar aí uma lanterna amarela, né? Assim, para que a gente possa se aproximar da pessoa, né? E quando eu digo aproximar, eu também estou falando de empatia. A empatia, ela é uma capacidade humana, né? Que algumas pessoas têm mais, outras menos, pode ser exercitada, pode ser trabalhada, que é você se colocar no lugar do outro através do olhar do outro, né? Às vezes você se colocar no lugar do outro, mas tendo o seu olhar, a tua opinião, de acordo com a tua história, a tua personalidade, muitas vezes isso não ajuda, né? Então, assim, quando eu falo em empatia, eu estou dizendo disso, a capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar entender o que está acontecendo, né? E daí tomar outras atitudes, né? E nisso, né, Cris, o papel do líder ele é fundamental, né? O líder é quem está no dia a dia, o líder é aquele cara que transita. Pensando também, né, em todo esse momento, né, em que as pessoas têm, né, esse sofrimento e que a gente como líder, né, pode ajudar, né, ali a fazer um resgate, né, e fazer um encaminhamento, né, como é que a gente traz isso também para dentro da empresa, né? Então, estou pensando aqui assim, quais são essas estratégias relacionadas à saúde mental nas empresas?
quais os pontos fundamentais que a gente deve cuidar aí, né? Doutor Danilo, assim, pensando um pouco da nossa experiência com a nossa carteira de clientes, como é que a gente tem visto isso acontecer? Cris, eu acho que essa pergunta ela acaba exigindo uma resposta um pouco mais ampla, né? Então, primeiro de tudo, quando a gente faz essa provocação em relação à saúde mental, a gente tem que ter bastante enraizado a cultura dentro dessas empresas, a cultura do cuidado da saúde. É super importante a gente ter essa cultura, esse olhar, essa empatia que o Dr. Marcelo falou. Mas essa cultura, quando a gente fala de saúde mental, eu acho que antes de tudo a gente precisa começar a quebrar paradigmas, né? Então, saúde mental é um assunto muito pouco falado, muito pouco discutido, né? Mas está aí, a gente viu, né? Um dos estudos, 74% dos profissionais passaram por algum desses momentos ou estão passando por algum desses momentos. Então, acho que primeiro de tudo é a gente ter essa visão bastante clara, né? Em segundo lugar, eu acho que a criação de um ambiente acolhedor e seguro, ele acaba transmitindo para esse colaborador a confiança e esse olhar de cuidado, né? E permite muitas vezes, ou passa a ser um canal facilitador para que esses colaboradores eles possam externar seus problemas, eles possam se abrir. Se for um ambiente recluso, você tem insegurança, muitas vezes você vai preferir realmente ficar quieto no teu canto, né? Então, com um ambiente mais acolhedor, né, as pessoas já com esse olhar diferente, eu acho que isso acaba facilitando. E em relação à parte estratégica, né, quando a gente acaba discutindo um pouquinho disso, de novo, eu acho que as perguntas que facilitam esta leitura é condição sine qua non? Não, né? Ela pode acontecer em outras situações, mas elas já acabam balizando para esse norte, tá? Então, com essas situações, a gente acaba tendo uma visão diferenciada e o importante é a gente manter a vitalidade psicológica, né, desses colaboradores. E como não é um assunto tão abordado, uma das ferramentas que a gente vem utilizando com bastante sucesso, e eu acho que acaba sendo uma ferramenta estratégica, é o mapeamento de saúde mental, né? Apesar desta ferramenta, né, um questionário que aborda esse assunto, apesar de não ser uma ferramenta de diagnóstico, depois precisa passar realmente com os profissionais para ter essa leitura, ter esse diagnóstico mais preciso, ela serve, né, para identificar, né, possíveis questões relacionadas à saúde mental, ela auxilia nessa classificação, na estratificação de risco, e também com esses dados consolidados, ela facilita um planejamento de ações dentro dessa empresa, né? Sejam planejamentos individuais ou planejamentos corporativos, né? Então, acho que acaba sendo um pontapé para tudo isso e para a gente ter um registro mais fidedigno, né, de como anda aí a saúde mental dos colaboradores para cada empresa especificamente. Então, assim, de fato, né, acho que é um ponto talvez mais relevante a gente olhar para o que é essa cultura organizacional, né, e depois sim acoplar, né, quase que num programa de saúde nesse olhar ocupacional, né. Posso complementar a fala do Dr. Danilo? Claro, por favor, doutor. Ele trouxe esse ponto, assim, que ele é muito importante, né, no que diz respeito a falar de saúde mental, que é o desmistificar, né? Os transtornos mentais, eles existem, eles merecem uma atenção, eles têm que ter um olhar sempre sobre um viés biológico, psicológico, social, o que torna um desafio, né? Eles são complexos, né? Então, é muito importante ter um ambiente onde se possa se falar livremente a respeito de saúde mental sem preconceitos, sem receio de retaliação, não é a melhor palavra, mas
de uma não aceitação ou de algum preconceito, enfim, né? Então, assim, é muito importante assim, a gente sempre partir dessa premissa, né, da sensibilização e da conscientização. E quando ele traz a respeito da escuta, né, e do acolhimento, a partir do momento que pode se falar disso e alguém escuta e dá atenção, aí eu posso garantir como psicólogo clínico, eu acho que é nisso onde eu mais posso contribuir aqui, é que isso é transformador. Você tem um espaço onde você é escutado e você é acolhido e você recebe alguma orientação ou algum encaminhamento ou os dois, isso é transformador. Porque muitas vezes o sofrimento emocional ele é reprimido. A pessoa sofre, reprime, esconde e continua trabalhando. Só que é uma panela de pressão. Uma hora ela estoura. Assim, hoje no mercado, principalmente nas operadoras de saúde, assim, não existe um consenso, né, de quanto a como, né, estruturar esse programa de saúde mental, né. Algumas das operadoras já estão preparadas, né, com algum acolhimento, mas ainda assim, né, a gente passa a ter um atendimento com foco a cuidar quando já aconteceu, né? Talvez aqui contar um pouco, né? Acho que até a gente já teve um trabalho em conjunto aqui com a Caliandra. O que a gente pode fazer antes, né? Então, assim, a Caliandra ela oferece, né? Principalmente essas ações voltadas para sensibilização, conscientização, treinamento e treinamento de diferentes tipos, né? Assim, é lógico que a gente precisa se adaptar à cultura organizacional e também ao público que a gente está atendendo, né? E até o produto que o nosso cliente oferece, enfim, um treinamento personalizado para que possa os líderes e todo o corpo possa lidar com as questões de saúde mental, né? Então, assim, isso é muito, muito importante para que as pessoas possam lidar de uma forma mais ampla, né? E quando a gente está falando disso tudo, direto ou indiretamente, a gente está falando de prevenção, né? Como a gente estava trazendo antes. Na área de saúde mental, a gente sempre fala em prevenção primária, secundária e terciária, né? E todas são importantes, se não complementares. Tudo isso depende do mapeamento da saúde mental, né? Como o doutor Danilo trouxe, que a gente encontra. Que aí, puxando para a minha área, que são os sintomas que a gente tem que tratar, né? Então, prevenção primária, a gente está falando de realmente a sensibilização, a conscientização, falar do assunto, né? A secundária, a gente pensa realmente mais em assistência, né? Numa prontidão de atendimento. Isso é um lema muito importante para a gente na Caliandra, ter uma prontidão de atendimento. Então, a gente oferece aos clientes um serviço 24/7 de um psiquiatra, onde a qualquer momento pode ligar e tirar dúvida e desabafar e receber algum tipo de orientação de assistência, né? E na parte da prevenção terciária, daí a gente está falando realmente da redução de danos, né? Quando realmente tem questões de saúde mental, independente do ambiente que a gente está tratando, que aí a gente precisa mais reduzir os danos e oferecer uma maior qualidade de vida, né? No ambiente corporativo, eu não vejo e conheço poucas ações nesse tipo de prevenção terciária, né? Mas é uma forma também de atenção que é possível. Cris, eu queria pedir uma gentileza aqui de complementar também um pouquinho. Você falou um pouquinho, né, em programas de saúde ocupacional. O Dr. Marcelo tocou um ponto em relação à cultura organizacional, mas eu queria só colocar um alerta, né? Assim, cenário ideal, um mundo ideal, é um mundo onde a gente tenha todas essas ações em conjunto, né? Então, cultura organizacional andando de mãos dadas aí com os programas ocupacionais,
fazendo um programa, assim, robusto de gestão de saúde, com esse viés de saúde mental, né? Esse é o cenário ideal. Todas aquelas mudanças lá que a gente já falou aqui, mas tangibilizando ou traduzindo um pouquinho da nossa realidade e talvez por que esses números estejam tão gritantes, não só pela própria pandemia, mas já vinham aumentando. Quando a gente fala de empresas que promovem algum tipo de ação de saúde, promoção de saúde, de qualquer forma, né, em qualquer segmento, a gente fala que 50% delas acabam tendo algum tipo de ação de saúde, pelo menos um webinar, uma palestra, né? 30% tem algum tipo de programa específico, né? E se eu for pensar em empresas que tenham um programa de saúde mental, né, que visa mitigar todos esses problemas, eu estou falando aqui em menos de 25% das empresas, elas têm este foco, né? Então, a gente está trazendo um cenário bonito, que é o cenário ideal, né? O mundo que a gente gostaria. Mas a realidade é essa. Eu tenho muito poucas empresas engajadas nesse tratamento. Né? E a gente tem hoje, né, empresas mais modernas, que você vai ter líderes mais jovens, que trazem já, né, uma bagagem deles próprios, né, já com um olhar mais aberto, e você vai ter a empresa, como a gente tem na nossa carteira, né, que eu estou lá dentro da indústria, onde ainda eu tenho uma liderança ali bem à moda antiga, né, que talvez até você dizer e reconhecer ali, né, que o colaborador está tendo algum transtorno, seja ele, né, relacionado à ansiedade, depressão, estresse, isso daí é uma coisa que nem é muito permitido, né? Então, de fato, acho que um dos pontos, né, inicial que eu fico pensando é como é que a gente sensibiliza, né, esse líder, e principalmente esse que não está preparado, né, para isso, porque ele vem de um background diferente, né, uma outra época, né, de que se olhava para isso de uma outra forma, né? Então, Cris, essa pergunta é muito importante porque a gente está aí pensando na prática com tudo isso que a gente está falando, né? Como a gente faz, né? Então vamos lá, essa parte da sensibilização e da conscientização, existem diversas ferramentas possíveis, né? Assim, me arrisco a dizer ferramentas terapêuticas, né? Por exemplo, assim, são as rodas de conversa, né? Por mais que seja um termo popular, rodas de conversa são muito ricas de conteúdo, né? De como a gente une a história individual de cada um, né? A personalidade de cada um, o ambiente onde cada um veio, né? E está dentro da empresa, enfim, desejos, sonhos e tudo mais, junto com outras pessoas, as quais têm uma dinâmica particular, que é a dinâmica de trabalho deles. Então, a gente tem vários indivíduos diferentes numa dinâmica só. E as rodas de conversa, elas são muito ricas, porque a gente consegue... a gente provoca com que os colaboradores saiam do lugar de colaboradores e estejam lá como seres humanos, onde tem a trocar, onde não tem uma hierarquia... Não existe uma hierarquia, na verdade é um olhar horizontal, onde todos são iguais, mas que tem aí uma tarefa em comum, que é de sintonizar, e daí tratar de uma forma mais saudável, e acolher, e escutar, e por aí vai. Dentro desses grupos, né, assim, dessas rodas de conversa, eles podem até gerar grupos terapêuticos, né, assim, que muitas vezes a gente tem que ver o líder também como um cuidador. E o cuidador precisa ser cuidado. Se ele não estiver bem, ele não consegue cuidar. E quando eu estou falando cuidado, assim, escutem peçam um pouco de atenção, porque eu não estou falando de um cuidado assistencialista, mas um cuidador de cuidar de um time, de estar atento, de estar preocupado, estar sintonizado, né? Não necessariamente um cuidado de assistência, porque não é teu chefe que vai fazer sua terapia,
e por aí vai. Mas, dito isso, tem possibilidades viáveis onde o líder ele pode ser cuidado e merece ser cuidado, né? Dentro dessas rodas de conversa que podem virar grupos terapêuticos ou não, a gente sempre tem uma outra ferramenta que são os grupos psicoeducacionais, né? E que é praticamente um misto de um grupo, uma roda de conversa com palestra, né? Vamos falar de saúde mental? Por exemplo, todo mundo conhece alguém que tem algum problema com alcoolismo. Todo mundo. Então, assim, isso a gente consegue deixar de uma forma... falar de algo sem falar diretamente daquele assunto, porque todo mundo conhece. E quanto mais a gente fala e explica, é mais fácil para a pessoa reconhecer, identificar, ajudar, acolher, encaminhar, né? Então, assim, os grupos psicoeducacionais também são ferramentas viáveis. E também tem outros tipos de grupos que são possíveis, né? E as palestras, que são as mais antigas, né? Mas, de qualquer forma, existem ferramentas onde a gente consegue elevar, cativar, falar sobre saúde mental e abranger todos esses objetivos. Eu acho que o Dr. Danilo traz muito bem que a gente está falando do ideal, né? Mas eu acho que a gente consegue abarcar o que é possível através desses grupos e treinamentos e por aí vai. Vou de novo puxar aqui o gancho do Dr. Marcelo, hein? Trazendo um pouquinho desse olhar consultivo, né? Falando um pouquinho da IDSEG, a gente também percebeu dentro das empresas essa crescente em relação aos problemas de saúde mental, né, então acho que isso é fundamental e também um pontapé, né? Dentro dessa escala, ou dentro dessa esteira de cuidado, a gente fala do mapeamento, né, que ajuda corporativamente ou de uma forma mais ampla traçar o cenário dessa empresa. E outra forma que a gente acabou encontrando de apoiar essas empresas num programa de capacitação de saúde mental dos líderes, né? O Dr. Marcelo aí colocou bem isso. Então, como ele funciona, né? Como que é esse processo, ou quais as principais visões, né? Primeiro de tudo é isso, né? O líder, durante a pandemia, né? Então, ele foi um foco de receptor de problemas de todo mundo, né? Ele teve que desenvolver essa empatia, mas quer queira, quer não, ele acabou absorvendo muito, né, dos problemas de todo mundo, e na sua ânsia de líder de tentar resolver, eu acho que também aí aumentou um pouquinho os problemas relacionados à saúde mental, né? Ele acaba tendo uma responsabilidade maior sobre tudo isso, né? Então, super importante que ele se conheça, ele faça uma autoanálise, né? Que ele seja capacitado para enxergar também em que momento ele pode estar tendo um problema, tá? E em que momento ele deve levantar a mão e pedir ajuda. Então, acho que isso é super importante. Então, tratar essa questão, auxiliá-lo na capacitação também de como ele pode identificar um colaborador que esteja com um problema, né? Porque não necessariamente esses colaboradores vão se externar, eles vão dizer que estão com um problema, mas com alguns sinais e sintomas você pode ter um indício de, né? Então, como ele pode identificar, como ele vai abordar, como corporativamente ele consegue auxiliar esse colaborador, né? Então, essa capacitação, esse treinamento que a gente faz, né, essa ação que a gente faz é muito voltada também para a liderança. Então, é um módulo específico que a gente acha super importante para este momento e aí para os que virão. Bacana. Depois eu ainda vou ter aqui algumas perguntas, né? Assim, pensando principalmente, né, na hora que a gente se depara com aquela situação, né? O como fazer. Mas eu ainda queria aqui, né, aproveitar um pouquinho do Dr. Marcelo e olhando para ele, né, no especialista e para o indivíduo, né? Assim, tem como a gente fazer alguma coisa para prevenir, né? Nós, como seres humanos, né, nos colocarmos nessa situação de vulnerabilidade, onde eu crio, né, na minha volta uma situação de estresse, de ansiedade, de depressão. Eu, como
como indivíduo, né? Eu como aqui a colaboradora Cristiana dentro da ITSEG, mas eu assim, tem alguma forma, alguma dica, né? Que é alguma maneira de tratar melhor, né? Para que eu tenha uma vida mais tranquila, né? Sendo que esse mundo todo aí não tá fácil. Sim. Sim, Cris. Da mesma forma, eu acho que quando eu trouxe a respeito da relacionando no trabalho, o que o trabalho significa para mim? Como é que eu me relaciono com a minha família? Né? Que papel que ela tem para mim? Como é que eu me relaciono com o meu lado espiritual? Como eu me relaciono com o meu corpo? Então, assim, a provocação que eu faço é a gente se observar e se questionar o tempo todo, né? Esse é o principal exercício do autoconhecimento, né? Da autoanálise, essa autoobservação, né? Para que a gente possa perceber, porque a gente se conhece melhor do que ninguém, e perceber quando a gente não está bem, quando a gente já não está mais reagindo ou agindo como a gente era antigamente. Por mais assim que às vezes as mudanças dentro da gente sejam gradativas e às vezes imperceptíveis, a gente não pode correr esse risco. A gente tem que estar atento a si mesmo o tempo todo, né? É uma provocação que eu faço porque eu acho importante as pessoas perceberem isso e tentarem colocar isso em prática, né? Então, assim, por exemplo, na psicologia, né, muitas situações que geram ansiedade, normalmente elas têm um gatilho, né? Que já diz a palavra, né? Um gatilho é uma coisa que engatilha e que gera aquela tua resposta emocional, né? Que no caso seria ansiedade, no exemplo que eu estou dando. Qual foi o gatilho que te deixou ansiosa? Qual foi o gatilho que te deixou deprimida, né? Qual foi o gatilho que te deixou apavorada, com medo? Entendeu? Raramente, arrisco a dizer que quase nunca, vem do nada. Alguma coisa tem. Talvez no momento não, mas existe aí uma construção, um acúmulo, talvez aí uma linha de eventos que gera uma resposta. Não sei se eu te respondi muito bem, Cris. Não, mas eu acho que é isso. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é um bom tanto de autoconhecimento. E quando você falou da empatia, né, naquele momento você falava da empatia, de eu olhar, eu como líder, olhar o colaborador e entender o que ele está passando, eu acho que é empatia comigo mesma, né? Assim, isso. também, empatia, né, esse Cris, exercício. A empatia é um exercício muito complicado, né? Então, assim, por exemplo, logo que eu me formei em 2002 pela USP, um dos primeiros lugares que eu trabalhei foi na FEBEM, que hoje é chamada de Fundação Casa. E eu atendia meninos e familiares. Isso, para mim, foi um tremendo desafio de me colocar no lugar de um menino interno na FEBEM, né? Só que, nossa, essa é a ferramenta fundamental do psicólogo, né? A empatia. E foi um desafio enorme, né? E eu convido as pessoas, né? Pensar em alguém com quem trabalha, principalmente os líderes, de alguma situação que você saiba mais e fala assim, deixa eu me colocar no lugar dela, do jeito que ela é, de acordo com a família que ela tem, no ambiente que ela vive e com a história que ela tem. É lógico, é uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que ela é importante, porque esse é o exercício da empatia. Ele pode ser feito em qualquer momento, né? Desde do garçom que te atende num restaurante que você dá uma resposta atravessada, né? Desde alguém que você briga no trânsito. É difícil, é complicado ser empático. É uma palavra bonita, mas não é para todo mundo, não. É um exercício constante, né, aí em relação a isso, né, a gente que teve na empresa, né, olhando para o nosso RH, para os nossos colaboradores, uma série de oportunidades, né, de webinars, exatamente, né, voltando esse olhar, né, para
como é que eu cuido de mim mesma, né? Como é que eu exijo menos de mim mesma, principalmente naquele momento, né, que a gente viveu aquele peso todo, né, da reclusão ali da pandemia e assim por diante. E assim, tem uma coisa que é uma dúvida minha, né? E eu vou fazer essa pergunta e depois agora vou começar a abrir também para as perguntas das pessoas que estão participando aqui conosco, né? E que é o seguinte, né? Pensando que no momento em que eu identifiquei aquele colaborador que está ali exatamente naquela situação, né, que ele deixou de ter uma entrega, ou mesmo era uma pessoa extremamente extrovertida, que gosta de conversar e tudo mais, e eu estou percebendo que ela não é mais a mesma, né? Como é que eu faço essa primeira abordagem sem ser invasivo? Olha, Cris, essa pergunta é fundamental, porque a gente precisa ter muito cuidado, né? Quando a gente está falando de saúde mental, porque é um assunto muito delicado, né? Então a gente tem que ter muito jeito. Defensiva e às vezes reativa, de querer resolver e solucionar, já atropela e tenta responder pelos próprios olhos. Se estivesse naquela situação, como é que resolveria, sabe? E não é bem assim. Isso que eu estou chamando de confrontar, né? Assim, de já trazer uma resposta. E muitas vezes é escuta ativa, uma avaliação, e aí pode ser uma foto panorâmica que quem escuta pode fazer do que está acontecendo, né? E o acolhimento, porque muitas vezes o poder desabafar é transformador, é mágico, alivia, a ponto da pessoa conseguir colocar tudo para fora e ela se acalmar a ponto de pensar melhor. E daí tem um plano de ação. É lógico, assim, casos mais difíceis, mais graves, aí realmente é motivar a buscar ajuda, a pedir ajuda, a reconhecer, né? Isso, assim, profissionais líderes bem treinados, assim, a gente fala muito na área de saúde mental dos estágios de motivação, né? O quanto a pessoa está ciente do problema, do sofrimento emocional que ela tem. Ela está ciente ou ela está começando a suspeitar? Onde ela está na motivação dela? Que isso vai fazer com que a gente tenha estratégias específicas de acordo com cada estágio para ela conseguir sucesso em ter ajuda, né? E lógico, assim, sem o quanto antes for possível, a gente fala isso muito na Calhandra, dessa prontidão, uma avaliação médico ou psicológica para realmente avaliar e talvez, se necessidade, assistente social, orientação familiar, aí a gente vai crescendo de acordo com o que é possível, pensando dentro de cada corporação. Eu acho que, complementando um pouquinho, Cris, também quando a gente traz parte prática aqui dos nossos ambientes, né, e aí não tendo esse olhar técnico, que muitas vezes o médico, o psicólogo, eles têm muito, né, esse olhar, então a percepção, a identificação, um possível diagnóstico é mais facilitado, mas assim, o líder, num contexto geral, ele observou uma mudança de comportamento, né, no seu liderado, no seu par, e teve este feeling, né, dessa alteração e sintomas ou sinais que vão em conta do que a gente está falando aqui, numa primeira abordagem, ela sempre tem que ser realmente, né, como o doutor Marcelo falou, né, ela tem que ser muito cuidadosa, né, de novo, é um assunto bastante com um paradigma muito grande, né, essa abordagem ela tem que ser o menos invasiva possível, né, o viés de acolhimento, né, e é justamente isso, né, eu tracei uma linha de raciocínio muito parecida com o Dr. Marcelo, assim, você tem que ter principalmente essa função de ouvinte, né, as pessoas com problema de saúde mental, elas são carentes de uma escuta ativa, né, então, talvez não seja o momento, por mais que a gente tenha algo importante falar, deixa aquela pessoa falar, desabafar. Você vai poder pegar algumas situações na emoção ou no calor dessa fala, que se você questionar naquele momento, você pode não identificar. Você corta aquela linha, né, aquele sentimento vivo que ela está transparecendo. Então, acho que importante é você ter esse momento de escuta, nesse primeiro momento,
né? Ser muito 95% ouvinte, né? E ter essa percepção. E, de novo, né? Como ainda é algo recente, você está sendo pouco, você precisa ser pouco invasivo, né? O que você pode falar é questionar se você tem alguma coisa que você possa fazer, né? Fala assim, eu posso te ajudar de alguma forma? Eu acho que existe uma situação de estresse, de ansiedade nesse momento, né? Será que eu posso te ajudar, né? Eu sei isso como liderança, né? E é uma relação de confiança. Corporativamente você não deve levar, né, ao RH, porque é uma situação que você tem que gerenciar lá naquele momento, alguém para te direcionar para um psicólogo, para um psiquiatra, né? Então, eu acho que é esse cuidado. Ouvir, perceber, ouvir, ser discreto e apoiar, né, com a anuência dessa pessoa. Se ele falar, nesse momento eu só preciso que você me escute, então vai ser assim que a gente vai fazer. Pelo menos para criar essa relação de confiança e dar esse suporte que ele precisa naquele momento. Bacana, doutor Danilo. A gente começou já a ter aqui algumas perguntas, né, das pessoas que estão participando aqui conosco. Então, eu vou ler aqui uma pergunta. Boa tarde. Quais ações ajudam a identificar e ou minimizar essas psicopatologias? Doutor Marcelo. Bem, então, como a gente falou, né, é muito importante a gente, primeiramente, sensibilizar sobre o assunto, conscientizar sobre o assunto, aí de diferentes formas, né, essa sensibilização, essa conscientização. Eu sou particularmente muito fã dos grupos, né, como eu comentei alguns anteriormente, e o treinamento dos líderes. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o líder ele tem um papel muito importante, né? E ele tem algo que a gente não comentou, que é o papel de multiplicador. Então, a partir do momento que ele tem um conhecimento mais específico e ele transita, aos poucos ele vai passando esse conhecimento, né? Isso é muito importante, porque às vezes assim tem coisa que escapa ao líder, mas o par consegue olhar o outro par e perceber alguma coisa, porque fez alguma comparação ou teve algum contato através do líder. Então, assim, eu acho que todas essas ações pensadas aí em saúde mental, elas são o primeiro passo, que são muito importantes. A gente tem aqui uma outra pergunta que é uma boa ideia fazer feedbacks recorrentes como forma de acompanhamento? Então, imaginando exatamente isso, né? Eu, líder, identifiquei, como o doutor Danilo colocou, né? Ouvi, respeitei, cuidei. Eu posso voltar e fazer um feedback, perguntar, acompanhar? Eu acho que vai muito de percepção e momento, tá? O feedback é uma ferramenta super importante para a gente ter esta percepção. E, de novo, né? Se a gente tiver um viés mais de ouvinte, a gente consegue ser mais assertivo nisso. Mas lembrar que no feedback clássico, a gente também fala muito, né? E dependendo da situação, não é este momento, né? Mas eu acho que essas conversas, então vamos colocar como conversas contínuas ou recorrentes, eu acho que elas acabam sendo super importantes para isso, né? Primeiro, para estreitar uma relação de confiança, né? Para que você possa ser empático e ouvir o teu colaborador e que juntos vocês possam encontrar uma solução, né? E de repente, se essa solução for um direcionamento, né, a um especialista, né, que seja feita dessa forma também, né? Então, você incentivar, não, acho que você precisa fazer um acompanhamento psicoterápico, você precisa passar com um psiquiatra, ter uma avaliação mais detalhada, né? Eu acho que com estas conversas recorrentes,
né, e direcionadas, eu acho que a gente, em princípio, a gente tem aqui uma relação de confiança, tá? E ela não pode ser quebrada, né? Então, se foi o teu par que teve a percepção de um problema e você externou para ele, aquilo tem que ficar entre aquelas duas pessoas. Você só pode escalar isso, seja para o teu líder, seja para o RH, se houver uma anuência desse colaborador, né? Caso contrário, isso não deve ser aberto, né? Então, quando a gente fala num programa corporativo, ele não é um programa clássico com processos, né, bem definidos e protocolos. Ah, tem que fazer assim, assim, assado. Não, é caso a caso, né? Então, cada beneficiário vai ter cada colaborador vai ter uma ânsia diferente, vai ter uma vontade diferente, vai querer que conduza de uma forma diferente, cada um vai ter o seu problema, e isso é muito particular, né? Então, vai depender muito dessa anuência e dessa relação que você tem, e não pode ir para o RH, a não ser que haja, né, esta permissão, né? Salvo exceções, vamos lá, né? Um caso de risco de vida. Era isso que eu ia, inclusive, perguntar. Aí é uma outra situação, né? Então aí você não fere nada em relação aos códigos de ética, né? Porque é uma situação extremamente delicada. Fora isso, né? Eu acho que tem que ser uma coisa mais preservada mesmo, guardadas dentro da cultura da empresa e não como um programa que você tem um protocolo definido. Ô, Cris, eu queria complementar a questão dos feedbacks. Assim, em primeiro lugar, que eu concordo em gênero, grau e número do que o Dr. Danilo trouxe, e o que eu ia complementar é até a mesma resposta, assim, depende, né? Porque pelo viés clínico, o feedback ou as conversas contínuas podem ser ricas, podem ser importantes, como elas podem ser um desastre se elas não forem manejadas de uma clínica por um profissional experiente e bem formado, né? Então, assim, é lógico que depende caso a caso. Então, assim, você tendo essa vontade, nada impede de você buscar, né, receber alguma orientação de como manter essa conversa contínua. É perguntando a respeito ou é apenas sinalizando, olha, se precisar eu estou aqui. Olha, eu vi que teu desempenho está voltando a ser como era antes. Pô, parabéns. Entendeu? Assim, tudo depende. Assim, o feedback pode ser, que nem o Dr. Danilo trouxe, abrir uma conversa, ter uma conversa contínua, pode ser sinalizar de que ainda é uma pessoa que pode buscar ajuda ali, né? Ou, às vezes, nem se meter a partir do momento que está encaminhado e está tendo um outro cuidado mais especializado. Aí, realmente, às vezes, talvez não seja produtivo saber como é que estão as coisas. Realmente se ater aos feedbacks de trabalho e a interação de trabalho, porque às vezes a questão é tão grave, é tão difícil, que é melhor respeitar a privacidade e o tempo da pessoa dentro do tratamento dela. Tanto que você nem consegue chegar nesse mais íntimo ali, né? E aí, sim, em uma situação como essa, né, que a gente tá vendo que dentro da empresa esse comportamento tá ali muito, vamos dizer, não sei se vou usar uma palavra correta, assim, quase que perigoso, né? Existe uma forma, né, de você vir aí sim a trazer uma forma de sinalizar para a família, alguma coisa assim. Estou fazendo aqui uma alusão, por exemplo, ao que acontece na escola, né? Tudo bem que ali na escola a gente está falando de criança, que tem um responsável, é outra coisa, mas às vezes a pessoa, né, na escola a criança demonstra coisas que às vezes nem em casa ela está demonstrando ainda. Então, fico pensando se no trabalho isso pode acontecer ou não é assim, Cris, isso não acontece. Não, acredito que sim, acredito que pode acontecer sim, né? Retomo a fala do Dr. Danilo, que a anuência, o conhecimento e o consentimento do colaborador, ele precisa existir, né? Salvo essas exceções de risco de vida, né? Mas te adianto, Cris, assim, que existem outras formas de lidar antes de abordar e cercar ou preparar o terreno
para se falar algo que todo mundo está vendo, menos o colaborador, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem como identificar isso e pensar em estratégias viáveis e possíveis, mas depende de caso a caso. Entendi, e eu acho que nesse momento, né, doutor Danilo, que mais ainda aí, eu acho que assim, né, no momento em que nós, como consultoria aqui para o cliente, né, a gente também pode, de alguma forma, né, apoiar, né, o RH, se ele teve uma sinalização em alguma questão assim, porque aí sim é que eu acho que entra em jogo hoje todos os programas, né, que as operadoras, né, disponibilizam aí, que, como eu falei, né, não são, né, não tem esse olhar da prevenção, né, mas tem esse olhar do cuidado depois, porque aí sim, ali eu posso ter, né, um convite, uma indicação, a gente tem como, né, trazer, às vezes até de uma forma genérica, né, para dentro da empresa o assunto, numa provocação, aonde eu vou ali dar um espaço, né, para aquele colaborador se enxergar, né, dentro daquela situação e poder buscar ajuda nos canais hoje, por exemplo, que a operadora dele tem, e assim por diante, né? A estratégia para a elaboração de qualquer programa de saúde mental dentro de uma empresa, né, vem primeiro da percepção da própria empresa e do impacto que isso vem causando, né, corporativamente. Então, se ela enxerga um alto absenteísmo, precisa ensaiar dentro dessa empresa este assunto, eu começo a publicar artigos, levar informativos para provocar, né, como você colocou, provocar esse assunto, né? Então, as pessoas passam a enxergar de uma forma diferente, ou enxergar que isso existe, né? Existe essa outra provocação, de novo, que é o mapeamento, né? Às vezes você pode ser super estressada ou extremamente ansiosa, mas você acha que aquela é o teu cotidiano, né? Aquele é teu perfil, e na verdade não. Você pode estar a ponto de ter a panela de pressão aí estourando sua tampa. Né? Então, eu acho que esta é uma segunda provocação. Né? De novo, é super ultra importante essa mudança de cultura, a quebra de paradigmas. Né? Então, existe muito preconceito ainda enraizado sobre os problemas de saúde mental. Né? Antes, o cara que faltava por depressão, ele era taxado como, tá faltando por frescura. Né? E a gente sabe que não é isso. Né? Então, tem que ter essas quebras e dentro desse mapeamento você verificar realmente como está a sua população. 50% de pessoas ansiosas num grau extremamente severo. Alguma coisa tem que ser feita. Lógico que eu estou falando aqui, né? A gente fala muito dessas ações corporativas, desse viés corporativo, mas não necessariamente que isso seja causado por problemas corporativos. Né? Mas é onde acaba tendo um possível reflexo. Mas esse é um assunto tão importante também, né, que até pelo olhar do Ministério do Trabalho, isso acabou mudando também, né, porque burnout passa a ser uma doença ocupacional, né, então a gente sabe que vai ter um aumento disso, né, então como a gente pode identificar, como a gente pode ajudar para que isso não seja tão incidente de novo, né, com essas formas preventivas, né, então pensando em prevenção, né, então a avaliação desse ambiente corporativo, né, qual que é a qualidade de vida corporativa, né? Como esses colaboradores estão imersos dentro de uma promoção de saúde, né? Que tipo de cuidado, que tipo de conforto, que tipo de segurança você dá para esses colaboradores, né? Então, capacitação da liderança, onde você pode não só identificar, mas cascatear também essas informações, né? Você pode intervir de uma forma preventiva, de uma forma precoce. Então, acho que são série de fatores que isso acaba, né? Então, de repente, uma empresa com um lado executivo muito grande, né? Será que eu também não posso trabalhar a parte de atenção plena? Né? Será que eu não tenho um mecanismo de treinamento para essas pessoas, entre aspas, né, acabarem desopilando? Acho que isso tudo acaba ajudando também para a gente lidar com esse dia a dia. Muito obrigada, doutor Danilo. Muito obrigada, doutor Marcelo, aqui no nosso compromisso, né, no Turbinar, da gente fazer esse programa aqui em 1 hora, né? Então, estamos chegando aqui
ao fim, bastante conteúdo para tratar disso. E, então, te passo a palavra, doutor Marcelo. Mais uma vez, em nome da Caliandra, eu agradeço o convite. A conversa, como eu já imaginava, foi muito rica e foi muito interessante. E poderia continuar, a gente sempre tem muito a poder trocar. E foi um prazer estar aqui. Agradeço também a todos os participantes. Doutor Danilo. Meu agradecimento, primeiramente, vai ao doutor Marcelo, pela disponibilidade, pela participação, pelo enriquecimento dessa conversa, né? Como você falou, a gente ficaria falando horas sobre esse assunto, né? Então, eu acho que o aprendizado, né, e saber lidar com essas novas situações nunca é demais. Agradecer, né, a ProPetSeg pela possibilidade de estar aqui tendo essa conversa e obrigado aí pela intermediação, Cris. Obrigada a vocês. Obrigado, Cris. Obrigada a participação de todos.